quarto episódio de Mulher 40 Mais em Pauta. E a nossa convidada é a Renata, uma amiga querida que vai se apresentar aqui para vocês. Oi, Carol. Oi, Tati. Tô feliz de estar aqui com vocês. Que bom. Meu nome é Renata, tenho 51 anos, 2 filhos, um menino e uma menina. E hoje eu trabalho com moda circular. Na verdade, é um novo projeto que a gente está desenvolvendo. E é isso. Depois dos 40 foi trabalhar com moda circular. Eu diria que foi depois dos 50. Total. Depois dos 50, porque foi assim, o ano passado. Muito bom, muito bom. Ô Rei, você sabe que Kunda a gente fala muito de menopausa, né? E aí a gente até tava aqui conversando antes de começar a gravação e você tava falando do calor que você sentiu essa noite. Então conta aí pra gente quais são os sintomas que você sente mais aí com a menopausa e como é que você tá, se você tá no climatério, se você sabe se você já tá na menopausa. Eu, na verdade, ainda tô no climatério. Meus hormônios, eles estão ainda descendo, eles ainda não desceram. Então, eu acho que eu tenho bastante chão ainda pela frente. Mas é isso, tem dia que o calor vem, como hoje à noite, e é um negócio que nem o ar-condicionado dá conta. E aí, de repente, quando você fala, bom, vai ter que dar conta, ele começa a baixar, você dorme de novo, e aí você começa a passar frio. Frio, gente, eu ficava assim também. Eu ficava com calor, aí tirava tudo. Aí eu ficava com frio, aí eu punha todas as cobertas. Aí eu ficava com calor de novo. Não, e pior é que eu acho que deve transpirar muito. Aí, por exemplo, seu pijama fica todo molhado. Que nem quando a gente tá com febre, né? Fica aí encharcado. tem que trocar o pijama. Aí começa com frio. Jesus! E demora muito até você entender que tem a ver com a menopausa, né? Porque, ainda mais agora com esse calor que tá fazendo em São Paulo, você não sabe se é o calor... Né, de fato, ou né? se é uma coisa sua, né? Então até você entender o que está acontecendo é um momento complexo, né? Então assim, são altos e baixos e de repente fica um período sem ter nenhum desses sintomas e de repente vem. Eu lembro que quando eu tive meus primeiros, que eu comecei a achar, falava assim, será que sou só eu? Aí eu começava a olhar para as pessoas assim, em volta, falava assim, deixa eu ver se elas também andam suando. E aí eu via que não, tava todo mundo de boa, e eu assim, derretendo. Eu falava, não, o problema é meu, gente. Que loucura. E é mais ou menos isso. Não é? E esse foi o pior sintoma, Rei, que você sentiu? Não, na verdade é uma coletânea. É uma coletânea. Nunca vem as coisas, não vem sozinhas. Nada. Mas acho que os tradicionais, né? É o calor, a baixa energia, né? Porque tem momentos que você fica bem cansado. Nossa, esse tema tem sido bem recorrente, a questão da energia. Assim, pra mim, é um fator bem importante, né? Porque eu sou bem enérgica e você se perceber sem energia te dá uma sensação de... Uma frustração. De você querer resolver de alguma forma, né? Então, acho que é uma coletânea, né? E a menopausa, assim, a gente sabe muito pouco, porque foi falado muito pouco pra gente. A gente estuda muito hoje, né? Então, assim... A gente vai descobrindo conforme a gente vai passando pelas situações, né? Exato. E aí, quando você vê, assim, é um processo que é um acúmulo de coisas, né? Do passado, né? Então, acho que é sempre um aprendizado. Isso que a gente vai, assim, todo dia aprendendo uma coisa nova. E a gente, na verdade, é aquela coisa, né? Você aprende a dirigir com o carro em movimento, né? Não, você não sabe, porque, né, você tá passando por aquilo, você tá vivendo aquilo e aprendendo a lidar com todo esse turbilhão de sintomas de sintomas e sentimentos, né? Porque muitas vezes você não tem nem noção que isso tá vinculado à menopausa, né? Sim. Então, acho que essa parte é um novo olhar para tudo isso, né? E você mudou alguma coisa na sua vida depois que surgiram essas questões? Na assim, sua rotina? Na sua rotina, de alimentação, enfim, alguma outra... Eu já venho numa rotina, assim, desse autocuidado já faz um tempo. Mas a gente percebe que algumas coisas fazem diferença, né? Então, fui procurar suplementação,
tentar entender aonde que estão esses déficits, né, pra gente suprir e tentar fazer com que o corpo volte a produzir algumas coisas, então fazer o estímulo ao contrário, né, para deixar ele... Mas sim, acho que a alimentação é muito importante, acho que mudou mais a minha atenção ao bem-estar, né, essa saúde, que assim, pensando na longevidade mesmo, né, que a gente sabe que o período de menopausa, ele não é... Ele é diferente para cada um, né? Que somos todos diferentes, né? Ele é diferente para cada um e a gente não sabe quanto vai durar. Então a gente tem que, acho que, pensar nesse processo como um processo longo, né? Então é de como se sentir melhor por mais tempo. Sim. Não, e um bem-estar pro resto da vida, né? Na realidade, porque você começa agora e não... E a gente estava até falando esses dias que a expectativa de vida está aumentando bastante, né? Então as mulheres vão viver pós-menopausa por muito mais tempo. Muito mais. Né? 30 anos, sei lá, às vezes até 40 anos. Não, tem, né? Dependendo de quando você entrou na sua menopausa e a data em que você vai falecer, você talvez viva exatamente o mesmo período, né? Antes, anterior e posterior à menopausa. Então é muito longo, tempo, é longo. Né? A gente não vai mais assim. Antes era 60 anos a média, né, da mortalidade. Agora não. E acho que a nossa proposta aqui também é essa, assim, não é aquela coisa do como passar por isso. Na verdade, é como encarar tudo de uma forma, com um olhar positivo, né? Eu acho. Porque é o que a gente tá falando aqui, é muito tempo, é muito longo. Então a gente tem que encarar forma leve. Leve, exato. Porque assim, a gente ouve muito, como prevenir, como fazer, como passar por isso, mas como você ter essa consciência para que tudo isso seja mais leve, né? Tá tudo bem sentir os calorão, a gente resolve, passou. Tá tudo bem entender que, né, esse sentimento não é total da menopausa e você ir buscar uma ajuda, isso, né? Uma questão também de se acolher mais, de se aceitar mais. Assim, tá com baixa, né, de vitaminas, vai atrás disso pra suprir, né? Então eu acho que isso... Não, e você sabe que é uma coisa que, essa leveza que você tá falando, eu acho sensacional, porque eu lembro que eu esqueço tudo, né? E assim, às vezes eu tô cozinhando na minha casa e aí eu preciso pegar um ingrediente na minha despensa que é ali. E juro por Deus, eu chego na despensa e eu esqueci o que eu tinha que pegar. E aí eu fico assim, que eu vim buscar aqui mesmo. Bem-vindo ao clube, né? Tipo isso. E juro, agora eu dou risada, sabe? Assim, eu dou risada, eu viro e falo, não, calma aí, deixa eu voltar lá, lembrar o que eu tô fazendo de novo, entendeu? O que eu tô cozinhando e aí o que eu esqueci de fato. Então eu acho que essa coisa de você se acolher, de você virar e falar, é normal, sabe? Isso não é uma doença, não é um problema. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem, faz parte de todo mundo. E assim, essa é a beleza, né? Sim. Você passar por esses processos, né? E aí é isso, de você se acolher e entender o porquê de cada uma das fases, entender como lidar, né? Então eu acho... Eu tenho me divertido, eu diria. Ai, que ótimo. Eu ia te perguntar qual é o lado bom, então, né? Então você tá se divertindo com isso. Porque eu acho que ele te leva automaticamente para esse autoconhecimento, né? Porque você vai em busca de entender algumas coisas. Não é só um calorão, não é só um esquecimento, entendeu? Sim. Então, tem muita coisa por trás. E quando você pensa nesse bem-estar a longo prazo, tudo isso faz muita diferença. Né? E assim, né, uma coisa que eu enxergo muito em você, né, como amiga, é que eu acho que também é uma fase em que a gente busca muito propósito, né? Você começa a enxergar o que você pode entregar de melhor para o mundo, né? Para o futuro, para os seus filhos, para a comunidade, né? Eu te vejo sempre tão envolvida com tudo isso. E eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ganhando também, né? Acho que ela traz essa maturidade pra gente e a gente vai indo em busca, né, desse caminho, né? Então é muito gostoso, assim. Então acho que a gente tem que usufruir do que ela traz pra gente, né? Sim. Ao invés de ficar com aquela barreira, né, do que falaram pra gente. Né? Então até desmistificar essa... eu acho também. E devolver, né? Afinal, são vidas plenas, por que a gente não vai devolver, né, pro universo, pra sociedade, pro mundo, né?
tudo que aconteceu de bom com a gente, né? Nessas escolhas que a gente faz, né? E aí eu acho que você vai aumentando as possibilidades, né? De fazer escolhas com mais propósito, com mais consciência, com mais entendendo para onde você está indo, o que você quer deixar. Então... E assim, você tem a Isa, né, que tá com 16. Você comenta com ela sobre menopausa? Na verdade, com todos lá em casa. Assim. Ótimo. Então, homens e meninas. Porque, na verdade, às vezes você quer estar presente em alguma situação, mas que você não está disposta fisicamente para estar presente. E não é porque você não quer estar, né? Você não está realmente disposta e tem a ver com o processo de menopausa. Então, acho que principalmente para ela entender como levar, né, ir buscando essa leveza, né, para uma coisa contínua e a longo prazo, e entender que é um processo normal. E para o menino a mesma coisa, né? Como, o dia que ele tiver alguém do lado dele, seja, né, seja quem for uma mulher que estiver passando por isso, ele entender esse processo. Né? Eu acho importantíssimo também. Eu acho assim, acho que faz parte. Eu acho que a gente vem de uma geração que isso não era comum se falar, né? Então eu não tive muito disso na minha casa, mas eu acho que a gente tem que Sim, eu também acho. Proporcionar isso para as novas gerações. Falar abertamente, né? Não é uma coisa normal. Legal. Rê, super obrigada, adoramos conversar com você. Obrigada, adorei estar aqui. Que legal. E se você gostou desse bate-papo, segue a gente no canal, que a gente vai ter outras novidades aí mais pra frente.